Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Nessa manhã de domingo, que temos a oportunidade de estarmos aqui ceando, congregando, ofertando na casa do Senhor, louvando a Ele, porque todos nós, um dia, estaremos pela eternidade, glorificando, louvando esse Deus maravilhoso. Então é bom cada um aqui aprender que esse é um ambiente que agrada ao Senhor, dá toda a honra, toda a glória e sentirmos que realmente só existe um único Deus e Ele nos deu esse privilégio, não é verdade? E eu separei o texto de Apocalipse capítulo 7 e eu quero ler desde o versículo 1. Depois disso vi quatro grandes anjos em pé, nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra. No outro anjo ouvi, subindo do oriente, tendo um selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Vamos lá para o versículo 9. Depois disso, olhei diante de mim e estava uma grande multidão, que não se podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas e em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde eles vieram? Respondeu o Senhor: tu o sabes? Respondeu: Senhor, tu o sabes? E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado ao trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não se afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará em fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, por atender ao Teu chamado. Pai, somos todos chamados pelo Senhor a viver uma vida transformada pelo sangue do Teu Filho Jesus, para sermos luz deste mundo, sal dessa terra, e levarmos mais e mais pessoas a estarem diante do Teu trono, diante dessa nova Jerusalém que nós cantamos agora há pouco, ó Pai, mostrando que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, e desse plano maravilhoso de salvação que o Senhor fez por nós. E é em nome do Teu Filho Jesus, que foi o autor desse plano,
que nós te oramos e te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, de acordo com a Tua palavra nessa manhã. Em nome de Cristo que te oramos, amém. Quem escreveu esse livro foi João. João é um apóstolo muito querido por Jesus. João estava ali na ilha de Patmos, no primeiro dia da semana, num domingo como esse que nós estamos aqui. E o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, eu vou te levar para você ter algumas visões que você precisará escrever essas informações para a igreja. Escrever essas informações para cada um de nós. Porque 2023 anos depois, 2040 anos depois, 2050 anos depois, até a volta de Cristo, as palavras serão sempre eternas. E que para nós aqui agora, no ano de 2023, é mais viva do que alguns minutos depois que João teve toda essa visão. Amém, irmãos? Ela é como se tivesse acontecido hoje. Naquele domingo, um servo, um apóstolo do Senhor, escrevendo algo que era tão importante, tão vivo, que fez ele ter temor, que fez ele cair no chão e chorar, que fez o Espírito Santo falar, levanta, que fez o próprio Cristo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, chegar perto de João e falar, não tenha medo, levanta, só está começando a sua visão. O que eu hei de mostrar para você só está começando. E você está aqui no início do capítulo, já aterrorizado diante de tantas as coisas que ele estava vendo. Não tínhamos nem chegado no capítulo 2. João fala assim, quando vi, caí aos seus pés como morto. Versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o princípio e o último, aquele que vive. Jesus vive, irmãos. Eu estive morto, mas estou vivo. Todo aquele que estou vivo, para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. João levantou, não é verdade? É impressionante como que ele consegue passar por aquela primeira experiência, apóstolo João, aquele que estava aos pés da cruz, que Jesus amava muito, e quando Jesus estava a morrer, ele falou assim, cuida de Maria. O mesmo João que escreveu o Evangelho, depois escreveu as 3 cartas, era esse mesmo João. E João estava aflito, porque no decorrer das visões que ele teve uma visão, as visões das igrejas, como que era importante as igrejas estarem atentas ao chamado de Deus, que é o tema dessa mensagem. Todos nós fomos chamados por Deus. Amém, irmãos? Você recebeu o chamado de Deus. Você recebeu o chamado para estar aqui, nesse momento, nessa congregação. E aí João olha toda aquela situação, vai recebendo as informações das igrejas, e é interessante para você guardar bem quando você lê o livro de Apocalipse, que ele não é difícil. O livro de Apocalipse, ele vai fazendo algumas histórias, colocando algumas histórias, ele vai repetindo as histórias. Ele fala a mesma situação algumas vezes, repetitiva, é um ciclo. Não começa no capítulo 1 e vai numa linha reta, não. Ele vai repetindo algumas vezes. Então, a sensação que você tem é que lê uma parte e depois, logo em seguida, está lendo de novo a mesma parte.
E é assim mesmo. Agora imagina João, são 9:55 da manhã, imagina João 9:55 recebendo aquelas revelações maravilhosas. Aí depois, 11:30 da manhã, Deus, o Espírito Santo, repete novamente algumas visões para ele de outra perspectiva. Mostra em um determinado momento o livro daqueles que serão salvos. O nome de cada um aqui que aceitou Jesus como Senhor Salvador. Está lá escrito. Aí, em determinado momento, volta novamente a falar do mesmo livro, dos nomes que estão escritos, mas só que sobre uma outra perspectiva. Foi assim o livro de Apocalipse. E João, torpedeado, se eu posso dizer assim, com todas aquelas visões, emoções, e tentando o tempo todo escrever de uma forma que o Espírito Santo poderia falar para nós o tempo todo, que nós vamos estar nos céus. Todos aqueles que aceitam Cristo Jesus estão no livro da vida, estão selados, estarão nos céus pela eternidade. Em dado momento, ele vê aquela situação e vê Deus entregando um rolo fechado com 7 selos. E aquele rolo mostra todo aquele livro, né, que era em rolo, mostra toda a autoridade de Deus. E João fica ansioso. Tá bom, estou vendo isso. Quem vai abrir o livro? Quem vai abrir esses livros? Ele já tinha visto a visão das igrejas, e aqui naquele momento ele está recebendo um livro com 7 selos. Quem tem autoridade para abrir? Porque só pode abrir um livro com um selo quem tem autoridade para romper o selo, ou seja, aquilo foi escrito pela autoridade de quem está recebendo, ou de quem escreveu. E não se achava. Aí lá no capítulo 5, versículo 4, diz, João, chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões disse, não chore. Eu fico pensando, olha que interessante, são 24 anciões. Entendemos que 12 são os profetas e as tribos de Israel, e 12 são os apóstolos, né? E ele com aquela visão. Eu não posso dizer aqui que o próprio João, porque senão ia parecer uma coisa muito futurística, né? Que estava ali falando com o João. Oh, não chore. Já pensaram nisso? João lá, da forma que ele escreve os livros dele, muitas vezes ele coloca a pessoa que era, muitas vezes ele mesmo, como uma terceira pessoa. Só que João, naquele momento, ele estava chorando, e um dos anciões chegaram para ele e falou assim, não chora não. Não chore. Você não conseguiu ver ninguém digno de abrir o livro. Nenhum anjo. Nenhum ancião. Ninguém pode abrir o livro. Só que o próprio ancião chegou e falou, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse, irmãos? Jesus. Não foi qualquer um. Não fui eu. Não foi Paulo, nem Apolo, nem Moisés, nem qualquer um que já morreu com a fé em Cristo Jesus. Nenhum deles. Foi o único que foi Jesus, que vive, morreu, mas vive, ressuscitou, e tem ali autoridade para abrir aquele livro. Mas eu estou falando ainda do contexto do capítulo 7. Eu nem cheguei para falar do capítulo 7 ainda. Mas João estava ali recebendo toda aquela carga de informação, toda aquela situação, motivado por uma visão fantástica
Porque eu não sei se algum de nós aqui teria capacidade de ver tudo aquilo. Tem que estar muito cheio do Espírito Santo. E aí João vê os selos sendo abertos, sendo abertos, sendo abertos, sendo abertos. São 7 selos. Os 2 últimos, antes do capítulo 7, o selo 5º, é para nós. O selo 5º é um encorajamento para todos aqueles que, quando abriu o selo 5º, continuaram fiéis na tribulação, na luta do dia a dia, nos dissabores desse mundo, e pegaram aquela palavra viva de Jesus Cristo, que inclusive o nosso irmão Almeida pregou na semana passada: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O 5º selo é para mostrar para todos nós que muitas coisas iriam acontecer. Quando ele abriu o 5º selo, quem abriu? Jesus. E viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu vestimentas brancas e lhe foi dito: esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ainda ser mortos. Observei como se abriu o 6º selo. E quem é o 6º selo? São todos aqueles que se afastaram de Cristo Jesus. Todos aqueles que foram chamados e não permaneceram fiéis ao chamado de Deus. Se desviaram. E todos aqueles que receberam chamados e nem procuraram atender o chamado do Criador. Todos aqueles que realmente resolveram e tomaram a decisão de seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, porque os dissabores deste mundo nos desanimam. Mas se nós pegarmos a palavra fiel de Cristo, nós vamos ter ânimo mesmo nas lutas do dia a dia, mesmo no trânsito, mesmo no trabalho, mesmo em casa, mesmo com filhos, mesmo com maridos, mesmo com a falta de dinheiro, com a falta de saúde, porque aqui não é o nosso lar. E aí diz: observei quando abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira. Olha só, João teve toda essa visão, e ele perguntou: então tá, Senhor, como que vai ser? Como que vai ser? Antes de responder o 7º selo e último, encaixa o capítulo 7, que é para nós. Antes de responder o último selo, aberto da autoridade de Deus, que vai acabar com tudo, encerrar tudo, vem o capítulo 7 para nos mostrar como Deus é maravilhoso, como Deus, Ele é perfeito, e nada é feito de qualquer jeito. Eu não sei se eu vou conseguir, seja para os irmãos que estão aqui, ou para quem está assistindo na internet, compreender o valor dessa passagem. Mas, de fato, como nós entendemos e compreendemos, é o Espírito Santo de Deus que vai comunicar no seu coração. Amém, irmãos? João, com toda aquela visão, escreveu todas essas maravilhas. E, às vezes, nós não estamos preparados. Eu não estou preparado para conseguir enxergar 2% do que ele viu. Então, na nossa limitação, eu quero sugerir aos irmãos que a todo momento, quando você estiver passando uma dificuldade essa semana,
comece a pensar que esse texto vai te encorajar muito a continuar firme na fé, porque você é um dos chamados de Deus. E nada vai poder separar você do amor de Deus. Faz sentido? Quem falou isso foi Paulo. Paulo foi outro que viu os céus, a glória dos céus. Você acha que algo poderia separar Paulo do amor de Deus, irmãos? Tem um vídeo muito famoso aí do filme de Paulo, que ele pega a água, né, e fala assim, tem muita gente que está correndo, não é? A favor dessa água que cai pelas mãos. Mas eu estou correndo, lutando, para viver a mansidão do mar, que é a eternidade. Amém? Nós fomos chamados. Vai ser ótimo estar pela eternidade glorificando a Deus e conversando com os irmãos, convivendo com os irmãos e tendo experiências únicas, porque nem o sol vai poder abrasar. Nós passamos um período de calor muito intenso. Foi ou não foi? Nem sol vai poder abrasar. Foi o que nós lemos agora há pouco. Olha, diz aí que João, capítulo 7, versículo 1, depois disso vi 4 anjos em pé. Então vamos pensar assim, ele viu a abertura de 6 selos, e estava ali pensando, quem vai abrir o 7º? Ele já sabe que é o Cordeiro, como que vai ser a abertura do 7º, na verdade? E aí, o Espírito Santo de Deus para João e fala assim, mostra para ele, então vi 4 anjos em pé, em 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra. Nós lemos o texto. João viu ali 4 grandes anjos, segurando, retendo o vento, um vento impetuoso que poderia destruir tudo. E eles estavam ali segurando, poderia destruir o mar, acabaria com tudo. Só que veio um 5º anjo. Veio um 5º anjo falando assim, com o selo de Deus, falando assim, não, calma, momento, não destrua nada. João vendo isso. E não foi um anjinho não, gente. Foi um anjão. Eu até pensei em colocar algumas imagens, sabe, Maurício? Eu falei, não, vou deixar, igual quando você lê um livro, que você cria a sua própria imagem, cada um cria a imagem do anjo. Imagina que anjão. Calma aí, por quê? Nada disso pode acontecer até que sejam selados todos aqueles que são de Deus. Amém, irmãos? 144.000. Foi o que João viu? Não. Diz aí o texto. Então ouvi o número, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000. E mostra todas as tribos aí, mas nem são todas, está faltando uma tribo, mas está mostrando que ali foram colocados todos aqueles que Deus contou. Não é de qualquer jeito, nada me tira da cabeça que Deus faz as coisas de qualquer jeito. Ele não faz. Tem um número exato daqueles que vão ser salvos. Aqui é um número figurativo, né? Mostrando 144.000, 12 tribos de Israel, ou 12 apóstolos, sejam os judeus, sejam os cristãos, mas mostrando aqui que existe sim um número daqueles que vão ser salvos. E não vai acontecer nada senão que todos que recebam o selo de Deus sejam salvos. Não vai ter aquilo, acho que está bom. Vocês acreditam nisso? Não. Eu não sei se está faltando 2 ser selados. Se tiver faltando 2, a Silvana já ajudou, né? Batizou ontem, está faltando 1. Amém, irmãos? Mas se você tem filho, pai, tio, não peça a Deus que falte 1.
Porque você tem que pregar o Evangelho para o Evangelho chegar até ele e ele ser um dos chamados também, irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus não retarda a promessa dele de voltar, mas que ele está esperando e está sendo longânimo para que todos possam receber essa salvação. Ele só não voltou ainda porque tem muitos de nós orando e pedindo pela conversão do marido, do pai, do filho, do irmão, do tio. Por isso que ele não voltou. Tem muita gente para ser chamado. Amém, irmãos? Tem muita gente para ser chamada. E Deus usa você para pregar o Evangelho e chamar essas pessoas. Por isso que aí no versículo 9 ele fala, depois disso, então ele viu os anjos, depois ele ouviu o número, e agora ele viu de novo. Agora, depois disso, versículo 9, olhei diante de mim, estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. Olha só, Abraão falou, Deus falou para Abraão que ele seria uma bênção para todas as nações desse mundo, de forma que ninguém poderia contar. E todas as nações, tribos, povos em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta do trono e no Cordeiro. Amém, irmãos? Mais uma vez, tenta imaginar. Se você tiver dificuldade com os olhos abertos, feche os olhos, tenta imaginar aquela multidão. Se você já teve experiência de ver uma multidão, se você já foi num jogo de futebol, que vê aquele Mineirão lotado, aquilo ali é pouco. Se você já viu muita gente saindo da escola, aquilo ali é pouco. Se você já teve em algum lugar que tinha aquele mar de pessoas, aquilo é pouco. E todo mundo com a mesma cor, todo mundo branco, vestido de branco, lavado com o sangue de Cristo. E lá está o Rafael Almeida. Porque ele viu isso aqui, irmão, aconteceu. Está lá o Rafael Almeida, amém, irmãos? Está lá ele em pé. Se Deus quiser, está lá eu em pé. Está cada um de nós. E nós lutando por esse mundo, as coisas desse mundo, buscando as coisas desse mundo. Sendo que cada um de nós aqui pode estar lá em pé. E tentando levar o máximo de pessoas para estar lá conosco. João viu. João percebeu, viu aquela situação, e ainda assim não entendia. Está certo. Às vezes, para mim, seria difícil. Eu estou vendo uma multidão. Quem são eles? Um dos anciões, pode ter sido um dos profetas, pode ter sido um dos apóstolos, inclusive o próprio João, nós não sabemos, chegou para João e falou assim, você sabe quem é eles? Você sabe quem está todo mundo de branco ali? Imagina, Baltazar, você com essa camisa branquinha, você sabe quem é aquele ali? Quem são eles? João falou assim, o senhor sabe. Não foi o que nós lemos? E ele respondeu, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, versículo 14, e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Nosso objetivo neste mundo é chamar as pessoas para estar realmente nessa multidão. Nessa semana, como eu falei, você vai passar dificuldades, ou vai passar alegrias. Glória a Deus, se Deus te der alegria. Louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Talvez você vai passar aflições, seja financeira, saúde, filhos, cônjuge, emprego, escola. Está no final do ano aí, talvez muitos aí estão com dificuldade na escola, não é verdade? Mas a maior dificuldade nossa é não desistir do chamado do Senhor, em nenhum momento. E fazer as outras pessoas que estão andando junto conosco também não desistir do chamado de Deus.
Porque quando você vê lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala assim que todos nós que recebemos esse chamado de Deus, nós fomos escolhidos desde a eternidade. Para Deus não há tempo. Ou você acha que Deus está esperando passar essa mensagem para ele ir almoçar? Deus sabe tudo, Ele é o alfa e o ômega. Nós não vamos limitar o nosso Deus. Ele sabe todos aqueles que aqui estão, que mesmo vestidos de branco, será que vão estar de branco lá? Vestidos de preto, né, Dani? Você vai estar lá vestido de branco, amém, irmão? Isso é uma bênção na congregação, irmão. Uma bênção, né? Impressionante. Fala para o seu irmão, você vai estar lá. Agora vamos ajustar. Você está lá. Amém, irmãos? Você está lá, e quem está nos vendo pela internet e recebeu esse chamamento do Senhor, você também está lá. Porque o que o João viu foi entre o 6º e o 7º selo, que mostra que todos nós que aceitamos esse chamado estamos lá. Nada pode separar nós do amor de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nada. Tudo aquilo que fizer você separar de Deus, olha como que tudo faz sentido, né? Arranca o olho, não é? Seu olho faz pecar. O que a palavra fala? Arranca e joga fora. Melhor entrar nos céus sem um olho, ou com um olho só, do que levar todo o corpo para o inferno. E não brinque com isso, porque muitas vezes nós estamos muito focados em Apocalipse, porque é natural que lá no capítulo 3 fala de um outro selo. Nós passamos esses capítulos todos para chegar no 13 e 14 para ver o selo do diabo. Porque ele também vai ter autoridade para selar muitos com a marca dele. E essa autoridade levará eles e todos os demais anjos caídos para o inferno, que não foi um lugar preparado para nós. Não foi um lugar preparado para você. Você foi chamado a estar naquela multidão toda branca, onde o sol não vai te esquentar. Mas as nossas decisões podem nos levar a ser marcados pelo inimigo e passarmos no local onde haverá fogo e ranger de dentes. Vamos buscar o Senhor nessa semana e no coração sempre. Eu fiz isso essa semana, foi maravilhoso para mim, uma experiência maravilhosa. Toda a dificuldade que eu tinha, eu lembrava, eu vou estar naquela multidão. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de nós.